Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 106 do Rural Talks. Rural Talks, para quem não conhece ainda, é o antigo Rural Ventures, que agora vem maquinado para falar com todo o ecossistema de tecnologia do agronegócio. Então aqui nós trazemos, né, Kiran Gatnam. Bem-vindo, Kiran Gatnam. Tudo bem? Tudo ótimo, você. Aqui nós falamos com CVC, VC, startups, corporações, empresas de tecnologia, já falamos com pesquisadores, até com solo, tudo, né? Tudo, um pouco de tudo. Mas antes da gente entrar no nosso episódio de hoje, que é muito especial, porque vai abordar muito o mercado de tecnologia e um assunto que está muito em alta, é importante lembrar, gente, que está chovendo no Rio Grande do Sul novamente. As previsões de chuva, elas aumentaram, então elas estão com perspectiva até de atingir Santa Catarina. A gente tem um problema lá, tem que ser resolvido, então nós fizemos uma parceria aqui com a Randon Corp para auxiliar esse momento. Então não é a quantidade que você vai transferir, não é o valor, mas assim, todo o valor importa, então a gente tem que ajudar nesse momento, principalmente porque a gente não sabe o que vai acontecer depois que a água baixar, então a gente precisa ter um respaldo aqui para ajudar essas famílias que vão ter que retornar para casa e possivelmente não vão ter nada. Então a gente vai deixar um QR Code aqui para que vocês possam entender um pouquinho de como que a Randon pode auxiliar. A Randon está em Caxias do Sul, está muito próxima do que está acontecendo, então é super importante a gente poder ajudar mesmo à distância. Força aí para vocês, gaúchos, estamos juntos, vamos em frente. E voltando aqui para essa mesa hoje, Kiran Gatnam. E falando nisso, essa semana é Climate Week, tem um evento hoje e amanhã, eu estava hoje no evento, é muito relevante, não só porque a gente hoje tem tecnologias, né, para tentar mitigar um pouco esse risco, essa volatilidade da clima e no agro, mas agora a gente consegue mensurar formas que você diminui esse impacto e tentar compensar o produtor, né, que faz bem. Então, tem conectar esses modelos de negócios para o impacto. Então, acho que esse é muito importante para os pequenos produtores. Sem tecnologia, se não é possível, porque o cara não é visível. Exatamente. Com tecnologia, você mostra e incentiva, né, melhores práticas. E tomara que melhore um pouco essa situação de clima. Tomara que a tecnologia ajude a gente a ter uma previsibilidade do que vai acontecer e como que vai acontecer. Acho que é super importante, né? E hoje, para essa mesa aqui, eu gostaria de chamar João Mar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores para a América Latina, de nada mais, nada menos do que a NVIDIA, pessoal. A NVIDIA é uma empresa multinacional americana focada em processamento de dados, específica com GPUs, com processadores e dispositivo de comunicação. A gente acha que tudo isso é novo, né, gente? Mas ela foi fundada em 1993. Então, essa evolução, ela veio acompanhando todos esses incrementos de tecnologias para poder chegar aqui hoje, né, João Mário? Bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para a gente poder falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Porque eu acho que a inteligência artificial, como dizem, já vem sendo falada há muitos anos, mas agora que chegou para a população em geral, né? Sim, é uma coisa interessante, você estava comentando do clima, etc. O que me fez estudar inteligência artificial lá atrás foi exatamente tentar resolver um problema com a internet das coisas, com a IoT, de uma fazenda. Nossa, porque a gente tinha a necessidade de fazer transmissão de imagem, era uma detecção de praga, detecção de uma série de coisas, né? E a dimensão da fazenda era tão grande que esquece qualquer meio de comunicação para você conectar aquilo, a não ser tecnologias com baixíssima capacidade de banda. E aí não tinha como implementar a história. Eu falei, o único jeito é ter inteligência artificial lá na ponta. Foi aquela gota d'água que me fez estudar inteligência artificial. Engraçado, às vezes a tecnologia existe, né, em 93, mas às vezes demora para o mercado achar uma utilidade para aquilo, né? Outro exemplo é o QR Code, né, que foi desenvolvido nos anos 90, ninguém usou, nem sabia o que era, só durante a pandemia começou a ficar mais popular, né? A inteligência artificial, ela se mescla muito com a história da NVIDIA, né? A NVIDIA é uma empresa de computação acelerada, então o primeiro workload que a gente pegou para acelerar foi gráfico. Né? A NVIDIA que inventou a GPU. E aí foram saindo versões de GPUs, etc. Lá para as tantas, resolveram testar o processamento da GPU. A GPU tem um monte de processador paralelo. Ela é excelente
né, com esse monte de núcleozinho para fazer processamento paralelo. Então, tem uma diferença básica de conceito. Uma CPU foi desenvolvida para ela entregar uma tarefa o mais rápido que ela puder. Sim. Ela tem um número limitado de processadores para fazer isso em paralelo, mas ela faz isso. A GPU foi feita para processar um volume gigantesco de dados muito rápido. Então, são funções distintas, né? E aí começaram a utilizar e testar a GPU para implementar algoritmos matemáticos complexos e distribuídos. E foi a partir daí que a NVIDIA investiu na tecnologia do CUDA, né? Isso começou sendo utilizado pela indústria por pesquisadores. Então, na hora que a gente olha a visão computacional, que nasceu lá atrás, um dos pioneiros foi uma rede chamada AlexNet, né? O William, que é um dos fundadores da OpenAI, inclusive estava no projeto, foram um dos primeiros caras a usar a GPU para fazer Deep Learning, né? Só que imagina que isso naquela época lá ainda era coisa de universitário, de investigador, de pesquisador e tal. Ao longo desses últimos anos, né, quase 20 anos na história, o que a NVIDIA fez foi trazer essa tecnologia cada vez mais para o desenvolvedor comum, entre aspas. Então, assim, hoje não é ciência de foguete você trabalhar com inteligência artificial mais. Não precisa ser alguém com pós-doutorado vezes 18. Então, eu brinco com o pessoal, assim, estudante de ciência da computação de primeiro ano já conhece o suficiente para botar a GPU para fritar. Porque GPU feliz é GPU quentinha. Então, o meu trabalho é deixar a GPU quentinha. Legal, muito bom. E antes da gente entrar como que a NVIDIA se relaciona com todo esse mercado de tecnologia do agronegócio e quais são os programas que ela possui internamente, eu queria entender, você já até citou aqui do nosso amigo D'Amico, né, do José D'Amico, mas assim, eu queria entender quem é você, João Mário, até chegar aqui para estar toda essa bagagem de tecnologia, né, poder estar conversando com a gente sobre essa tecnologia que, vamos dizer assim, é a última tendência perto do que a gente tem olhado aqui para atualizar. E uma coisa que você comentou que a gente enxerga muito no nosso Dealflow, né, até para contextualizar, é que antigamente nós olhávamos para empresas que têm hardware dentro do Dealflow e isso tem um capex alto, a gente deixava de lado. Hoje, com o advento da inteligência artificial, é exatamente aquilo que você falou. Ele vai processar aquela imagem lá na ponta e já vai me trazer o resultado. Então, a nossa visão, a visão do Venture Capital mudou com relação a esse mercado, porque o processamento vai ser feito lá na ponta e o resultado vai ser fluido, né? O resultado vai chegar na mão de quem precisa tomar decisão mais facilmente. E aí, vindo para isso, a gente queria entender como que você chegou aqui, João Mário. Olha, eu sou engenheiro eletrônico. Legal. Mas trabalhei com software a vida inteira. Eu fiz um curso que já não existe mais no Brasil, mas eu aprendi a pegar a areia da praia e transformar num computador inteiro. Tudo. Projetar silício, projetar... Caramba. Foi bem nerd no último, assim. E lá pras tantas eu olhei e falei, pô, não tem mercado para isso no Brasil. Eu programo desde 8 anos de idade. E aí eu falei, eu vou me divertir com software, é o que dá para fazer com esse conhecimento que eu tenho. Então, no início da minha carreira eu trabalhei muito com software muito ligado a hardware, principalmente driver, desenvolvimento de driver, que é um negócio bem baixo nível. Eu trabalhei com uma série de outras tecnologias e lá por volta de 2002 eu comecei a me envolver com comunidades de desenvolvedor de software, na época com a comunidade software livre e open source, primeiro no Brasil, depois com a comunidade global. Na época chamava a gente de louco. Hoje o open source domina toda a indústria de software, né? Mas assim, eu fui daqueles que tinha que explicar para os caras que aquilo não era comunismo de software, porque era essa a ideia, né? Então eu estava lá e a partir daí esse trabalho de comunidade acabou me abrindo muita porta dentro do mundo da tecnologia, no mundo todo. Eu trabalhei 8 anos na Intel. Na Intel eu cuidava de trazer todas as novas tecnologias da Intel para o Brasil, e uma delas que eu trouxe foi exatamente as tecnologias de internet das coisas, de IoT. E foi aí que aconteceu essa luz no fim do túnel, né? Que foi exatamente a necessidade de você processar
uma quantidade de informação muito rápido e você tem um meio de comunicação com uma banda, né, muito baixa. Então você tem que mastigar o máximo que você puder o dado, ao mesmo tempo que a câmera se tornou um sensor universal. Então hoje, através de visão computacional e uma câmera, você consegue extrair dado de imagem que a gente não imaginava que ia ser possível 10 anos atrás, né? E foi aí que eu enveredei para estudar a inteligência artificial. Acabei passando por uma startup já há muitos anos. Eu faço mentoria sobre relacionamento com desenvolvedores, ajudo as pessoas que querem se formar. Então eu fui convidado pela ZUP para criar a área de relacionamento com desenvolvedores e depois o Open Source juntou lá dentro, fiquei responsável por tudo. Só que aí, cara, você trabalhar numa empresa que faz silício você olhar o mundo da tecnologia do alto da montanha mais alta. Dali você vê tudo. Dali você consegue ver o que estão bolando de tecnologia para os próximos meses, você consegue olhar aquilo e falar, putz, isso vai ter um impacto disruptivo nessa indústria, ou isso vai permitir esse monte de coisa que a gente sempre falou e nunca pôde fazer. E eu senti muita falta disso, né? Foi aí que começou a conversa com a NVIDIA e estou há 2 anos e meio trabalhando na NVIDIA e muito contente, porque na NVIDIA eu posso fazer um trabalho que eu tentei fazer minha vida inteira e nunca, entre aspas, me deixaram, que era exatamente me relacionar com startups, ajudar startups da América Latina a inovar com inteligência artificial. É isso, tem uma pegada muito legal, porque não é uma pegada só de... Você está transferindo conhecimento, né? Exato. Você tá repassando conhecimento e o conhecimento está gerando novas tecnologias. E isso é um negócio muito engraçado, porque pra gente, NVIDIA, pouco importa onde a GPU está. Se está debaixo da tua mesa, se você comprou do A, do B, do C, se está no provedor de cloud XYZ. Nossa preocupação é que os desenvolvedores façam o melhor uso possível da GPU. Principalmente para startups, a diferença entre sucesso e quebrar. Sim. Porque uma solução com inteligência artificial, que corre o risco de acontecer igual com a OpenAI, de ter 3 milhões de usuários em questão de semanas, né? Imagina a escalabilidade que tem que estar por trás disso. Nossa. Então, assim, você tem que ter uma solução que realmente escala, e que escala de forma sustentável do ponto de vista econômico, né? Tem que ser robusta, né? Tem que ser robusta. E para isso que as GPUs, e saber usar bem as GPUs, faz toda a diferença. Então, a nossa grande preocupação aqui, na América Latina e no mundo todo, é com a educação do ecossistema. Porque a NVIDIA é uma empresa que opera com um ecossistema de inovação aberta. Esse é o nosso grande segredo. Então, se você olhar no stack do que a gente faz, né? A gente fica ganhando dinheiro, vendendo CPU, vendendo GPU, hardware, basicamente, para você poder montar toda a infraestrutura de processamento para IA. Mas em cima disso são várias camadas, né? Então eu gosto de começar a contar a história lá pelo software. Então a gente hoje tem mais de 150 frameworks, que cada um deles foi desenvolvido baseado numa necessidade real do mercado. E como é que a gente sabe se é necessidade real? Porque a gente está presente. A gente conversa com pessoas do mundo todo. Só o Inception já são 18 mil startups no mundo. Então, a gente começa a identificar necessidades comuns aparecendo em empresas grandes e em startups. A gente senta com esse pessoal, levanta exatamente o que é que eles precisam e começa a trabalhar em cima disso para criar um framework. Um exemplo disso que eu gosto de dar sempre o Merlin. Engine de recomendação existe há muitos anos, né? Para compra online, etc. Só que o que acabou acontecendo? A IA começou entrando, dando potencial gigantesco de crescimento e a complexidade do stack começou ficando maior. Então, cada vez que a empresa ia começar um projeto novo de uma engine de recomendação, eles tinham um baita de um, entre aspas, retrabalho para criar uma camada de software acelerado para depois disso definido, poder começar a codificar. Foi exatamente para isso que a gente desenvolveu o Merlin. A gente entrega pronto, na mão, toda essa infraestrutura de uma engine de recomendação. Então, quem quer fazer uma engine de recomendação com o estado da arte da tecnologia, é só pegar o Merlin. A gente montou isso, validou com essas empresas, é um projeto open source, está gratuito na internet. Ponto, colocou lá. Então, imagina a gente fazendo isso para mais de 150 indústrias diferentes. E no meio do caminho, a gente pega 3 grandes plataformas da NVIDIA, de inteligência artificial, de computação de alta performance, que, por exemplo, a Petrobras usa, e uma chamada Omniverse, que é para gêmeos digitais e criação 3D. A gente começa criando uma série de bibliotecas
Para cada tipo de processamento desse, a gente acaba tendo necessidade de ter uma arquitetura de servidor específico, porque um servidor que vai criar um gêmeo digital e vai operar um gêmeo digital, ele tem características de computação absolutamente diferentes de um servidor para uma engine de recomendação. Então, caixa, velocidade de disco, tamanho de memória, a gente cria essas arquiteturas e quando tudo isso aí está pronto e está validado, a gente volta para a GPU, para o hardware lá embaixo e a gente entrega tudo para o ecossistema. Então, essas arquiteturas de servidores são blueprints que a gente entrega. Você vai comprar da Dell, da Lenovo, da Supermicro, dos nossos parceiros de... E o software, no final do dia, vem do ecossistema de inovação da NVIDIA, que são essas 18 mil startups. Só na América Latina são quase 300 mil desenvolvedores, para vocês terem uma ideia. E a gente tem contato com todos os ISVs praticamente do mundo. No final, teve o Rural Summit lá, eu fiz aquela base de comparação do hardware iPhone com o trator. No final do dia, o GPU é o hardware e os aplicativos em volta que vão fazer melhorar a utilização da GPU. Exatamente isso. Então, muitas vezes a pessoa fala, que solução a NVIDIA tem para tal coisa? Nenhuma. Nós não temos solução para nada. O que a gente tem são os ingredientes de hardware e de software para que as empresas, principalmente as startups, consigam inovar e entregar soluções de valor para o mercado. Você está criando um marketplace para que eles possam consumir a sua GPU. E para a gente é ótimo, porque nesse processo de estar junto, de antecipar a tendência, a gente acaba vendo necessidade de alterar o hardware. Sim. Então, se você pegar a última linha de GPUs da NVIDIA, elas têm dentro da GPU circuitos para fazer processamento de transformer. Transformer é uma tecnologia que é usada para modelos de linguagem, para essas LLMs. Então, tudo que está por trás de IA generativa tem um componente de processamento chamado Transformer. Legal. Isso até a versão anterior das GPUs, a linha A, né, era feito por software. Na linha H das GPUs da NVIDIA, daí para frente, a gente colocou para dentro do hardware. A gente tinha feito a mesma coisa com processamento de tensores, que é um outro negócio que você usa muito em A. No começo era software, depois a gente criou circuitos dentro da GPU para adaptar para isso. Para acelerar, na verdade. Para acelerar. Então, se você vê, o salto de aceleração de uma geração de GPU da NVIDIA para outra é bizarro. É assim, 35 vezes mais rápido e gastando 2 vezes menos energia. Porque esse é um ponto muito importante, a sustentabilidade das soluções. Não é só aumentar a capacidade de processamento, né, mas reduzir também o consumo de energia. Então, a gente consegue inovar nessa velocidade exatamente por estar conectado com todo o ecossistema. Então, não importa o que estão querendo fazer de maluquice com GPU, a gente está acompanhando de alguma forma e está ajudando nos maiores projetos de maluquice. O primeiro servidor com 8 GPUs que a NVIDIA montou de referência foi dado para a OpenAI. Tem vídeo na internet do Jensen entregando o primeiro, né? E eles fizeram o que todo mundo conhece. Agora a gente lançou uma arquitetura específica para IA generativa, né? O primeiro servidor disso ele também foi lá e entregou para a OpenAI. Imagina que dentro desse portfólio, né, de desenvolvedores teria muitas sinergias, talvez, entre eles, além do próprio tecnologia, mas nas soluções, né? Às vezes o desafio é treinar aquele algoritmo, acesso a dados, tudo isso. Vocês entram nesse mundo de desenvolvimento, de negócios? O que a gente acaba fazendo muito para as startups, isso tem um valor legal para eles, é o matchmaking. Então, sempre que uma grande empresa na América Latina quer fazer qualquer coisa relacionada com IA, em algum momento o telefone do pessoal da área comercial da NVIDIA vai tocar. O segundo telefone que toca é o meu. Gilmar, conversei agora aqui com a empresa X. Eles querem uma solução assim, ó. Pum, a gente tem alguém que faça isso? Muitas vezes eu olho e falo, não tem um, mas se eu pegar um pedaço desse, colocar um pedaço desse, um pedaço daquele, e alguém montar uma solução em cima, esse negócio dá jogo. A gente vai apresentar isso pro grande, explica para ele e coloca em contato com as startups e vai acompanhando para o desenvolvimento do projeto. Mas vocês não têm um programa de venture building ou oficial? A gente tem o nosso programa de apoio a startups é o Inception, né? E junto com o Inception a gente tem um programa para VCs. Então, já são mais de 800 VCs no mundo todo que fazem parte desse programa. Basicamente, o VC vai entrar no portal, vai dizer qual é a região do mundo, qual é a tese que ele está buscando ou a indústria que ele está buscando, vai estar listado startups ali que estão trabalhando com aquilo. O que a gente faz é um trabalho de curadoria. Então, a gente só deixa
entrar dentro desse programa startups que eu sei que estão usando bem a tecnologia, que estão fazendo coisa que é escalável e que tem um potencial de crescimento muito grande. Tá? Então, esse é o segundo lado do Inception. Tá? Mas respondendo a história de montar a solução, para isso são os grandes integradores. Então, no mundo a gente trabalha com as maiores empresas como Accenture, integradores de solução, né? Accenture, Deloitte e outros, e eles acabam fazendo essa integração de soluções. Né? E a gente sempre fala o seguinte para as empresas, eu quero uma solução para tal coisa, inclusive para as startups. Tá bom, me conta, você quer desenvolver em casa? Você quer contratar isso de alguém como um serviço ou adquirir essa tecnologia? Ou você quer uma empresa que possa desenvolver isso para você e transferir o conhecimento? Ele escolhe o que ele quer. Então, é muito comum você ver 2 ou 3 startups do Inception trabalhando junto em soluções grandiosas que tem por aí. Porque, putz, a minha solução precisa de um negócio assim, é um core muito específico, tem que ter um cara que entenda muito, sabe, de uma filigrana de um detalhe aqui. Sim. Cara, tem uma startup que só faz isso. Eles montam aquilo e entregam. Sim. Então, essa integração dentro do ecossistema, né, é que acaba sendo muito interessante. É um Lego, né? É um Lego. É um Lego. O que a gente vê, é muito comum ver, o startup ele tem uma solução que seria um feature, né, mas não é um produto, ou não é oferta total. Então, juntando todos esses, aí... E agora está começando a acontecer bastante, até por conta da IA generativa, né? Hoje, visão computacional está se integrando com o processamento de linguagem natural. Então, não basta você ter um sistema de vídeo que te alerta quando coisas acontecem, mas você senta na frente do sistema e fala, cara, por exemplo, quantas vacas passaram pelo coxo hoje, né? Quantas estavam acima do peso? Quantas estavam abaixo do peso? Você vai conversar com a IA que está lá do outro lado. Então, esse tipo de integração, ele começa a trazer 2 tipos de conhecimento distintos. A galera começa se conversando e daqui a pouco tem coisa maluca acontecendo. Um agrônomo, tudo, um ajudante, alguém que está fazendo esse trabalho manualmente, né? A IA chegou num ponto que é muito interessante. E foi legal porque eu vi essa transição dentro da NVIDIA. Quando eu entrei na NVIDIA, a maior parte das startups que entravam para o Inception, elas se apresentavam como eu sou uma startup de IA. Em 6 meses, mais ou menos, isso deixou de acontecer. Todas. Eu sou uma startup de agro, você entendeu? Eu sou uma startup de retail, eu sou uma startup disso, daquilo, mas o core do que está ali é a inteligência artificial. E isso é muito legal, porque as startups hoje conseguem adotar essa tecnologia com uma facilidade muito grande, que não era possível há 20 anos atrás ou 15. Por conta dessa barreira técnica. Sim. A NVIDIA trabalhou para que isso seja popularizado de tal forma que seja simples de ser utilizado. Então essa foi a grande A utilização sacada. Foi exponencial tanto quanto foi o preço da ação. Se você olhar, isso aqui é uma coisa que é exponencial, existem gráficos na internet que mostram o crescimento da capacidade computacional das GPUs comparados com a lei de Moore. A lei de Moore é quase uma reta. Quando a gente olha a velocidade com que esse mercado se expande. É legal procurar esses gráficos porque a necessidade de expansão e de capacidade de processamento ela é monstruosa hoje. Então hoje a gente consegue fazer com 2 servidores com GPUs da NVIDIA o que a gente faria com 140, 150, 160 servidores há 10 anos atrás. Então imagina o consumo de energia, custo, complexidade de desenvolvimento e etc. Isso me leva a uma outra pergunta, Gilmar. A gente tem ouvido falar muito de gêmeo digital, né? Então, assim, como que você enxerga a utilização do gêmeo digital, não só no agro, né, mas como numa visão ampla, né? O que vai poder incrementar em eficiência, isso olhando para o agronegócio, né? Mas no futuro próximo, porque o gêmeo digital está muito parecido com a inteligência artificial, né? Está num momento de adoção inicial ainda, né? Não é todo mundo que entende, tem gente que está iniciando, né? Acho que tem gente que nem sabe o que é gêmeo digital ainda, na verdade. Mas se você puder até explicar um pouquinho, acho que seria interessante. Mas como que você enxerga a eficiência do mercado do agronegócio ou produtivo de uma forma geral com a implementação do gêmeo digital hoje? A história do gêmeo digital ela é muito interessante porque ela remete a Apollo 13,
que é aquela missão Apollo que foi para o espaço, deu problema, etc. Eles não tinham um simulador, eles não tinham um gêmeo digital da cápsula e do módulo aqui na Terra, mas eles tinham o simulador do módulo e o simulador da cápsula. Quando aquele problema aconteceu, eles correram para criar software que transformasse o que era um simulador para estudo em algo que recebesse o dado da telemetria e mostrasse o que estava acontecendo. Por sorte, um dos astronautas que estava para ir na missão teve contato com uma pessoa que teve sarampo alguns dias antes da missão e ele foi retirado da missão. Mas esse cara tinha treinado para tudo. Então, com essa brincadeira, eles conseguiram pegar esse astronauta, colocar dentro do módulo, conectar a telemetria do módulo que estava lá em cima para cá e o cara olhar dentro da cabine e ver. Qual foi o grande problema que eles tiveram? Essa história, eu adoro ela. Eles só tinham que dar um reboot no computador. Era só isso. Só que foi um computador que foi feito para ser ligado quando sai da Terra e desligado quando volta. Então, esse processo de boot não era tão simples, porque não era um computador só, era um monte de coisa. Então, tinha que ter toda uma sequência, enfim. Mas isso alertou da importância de você ter uma cópia digital de qualquer coisa que você vai fazer físico. E isso passou a ser prática, principalmente no projeto espacial, e hoje isso é realidade por conta da computação. Tá? Então, basicamente, o conceito de gêmeo digital eu tenho uma coisa digital que ela é um gêmeo perfeito de algo físico. A parte legal é que a coisa digital pode acontecer e existir antes da coisa física. Porque protótipo, né? Aí eu vou conseguir depurar isso perfeitamente. Hoje eu tenho simulação de física, eu tenho todos os recursos computacionais para poder fazer isso. A BMW tem uma fábrica pronta e operacional dentro de um gêmeo digital já há assim, 1 ano e meio, 2 anos, e eles começaram a capinar o mato para construir a fábrica agora em janeiro. Mas ela já está pronta, ela já está testada, todos os fornecedores já testaram os robôs que vão estar lá dentro, todo mundo de engenharia de processo, de logística já sabe o que fazer, e o mais legal, os robôs que vão andar pela fábrica já estão sendo treinados dentro da fábrica virtual. Caramba. A Amazon tem gêmeo digital de warehouse deles. Eles usam para fazer treinamento de robô, eles usam para fazer treinamento de visão computacional. Imagina o seguinte, a Amazon, Pepsi, com essas empresas de distribuição. Cada vez que alguém troca uma lata de refrigerante, a Coca-Cola resolve botar o Ronaldinho Gaúcho na lata. A visão computacional talvez não reconheça mais a lata. Então ela tem que aprender que aquela imagem com o Ronaldinho, com aquela cor, também é lata. Isso demanda gerar um monte de foto, retreinar a inteligência artificial e botar isso para rodar na máquina, por exemplo, que está fazendo separação de lata para saber qual vai para que lugar. Tá? Quando a gente tem o gêmeo digital, a gente consegue fazer isso muito rápido, com muita agilidade. E você ainda consegue, depois que você constrói a coisa física, você consegue monitorar ela através do gêmeo digital. Tá? E fazer simulações. Então nós criamos essa tecnologia do Omniverse para resolver muito problema interno nosso. Um deles era treinar carro autônomo. É caríssimo treinar carro autônomo, porque você precisa colocar um conjunto de HDs no carro, um conjunto de câmera, alguém sai andando 8 horas por dia, chega à noite, você tem que tirar os discos rígidos. Na época que eu acompanhei um projeto desse na Alemanha, passava a noite para o dado do disco ir para um servidor, para no dia seguinte processar e o piloto já estava na rua de novo. Então imagina o custo. Hoje a gente tem cidades virtuais. São gêmeos digitais de cidades reais. A gente treina os carros lá dentro e lá dentro você é Deus. Você faz chover, você gera acidente, você joga a pessoa na frente de carro. Você pode fazer qualquer simulação absurda que no mundo real seria impossível. E o mais legal, a gente perde eu diria, a limitação do tempo. Porque um tempo de simulação, ele depende simplesmente da tua capacidade de processamento, ele não depende mais do tempo físico. O LLM está trabalhando 24 horas por dia. Então eu consigo treinar um robô para se adaptar a qualquer terreno em dias ou horas, o equivalente a centenas de anos. Existe um projeto, quem quiser procurar na internet, é Animal, só que é com Y. Animal do Instituto de Zurich, na Alemanha, feito em parceria com a NVIDIA. Eles ensinam robôs a andar usando isso. E tem um dos projetos lá que foi exatamente isso que foi feito. Eles criaram um ambiente virtual para o robô aprender a se adaptar sozinho. E aí eles conseguiram treinar milhares de robôs em paralelo, simulando milhares de terrenos. Em questão de horas,
Aquela IA foi transferida para o robô físico, você põe ele em qualquer lugar, o robozinho sai andando sozinho, ele sabe se adaptar. Então isso não é mais ficção científica, e o gêmeo digital ele é fundamental para isso, para fazer essa simulação. A gente consegue dentro do gêmeo digital ter humano digital. Eu consigo pegar o comportamento humano, criar o humano digital e jogar ele dentro do gêmeo digital. Então ele vai se movimentar do mesmo jeito que o humano normal se movimentaria, por exemplo, com dado estatístico de por onde ele passa dentro de uma loja. Isso é legal, Gilmar, porque é o seguinte, hoje nós temos um problema gigantesco no agronegócio, porque é o seguinte, a startup só pode validar o business case dela 1 ou 2 vezes por ano por causa da safra. Por causa da safra. Então agora você está falando um negócio, eu falei assim, cara, eu consigo... Não precisa mais esperar a próxima. Você sabe que eu sabia da história da safra e nunca tinha pensado nisso. Mas você tem toda a razão. A gente tem tecnologia hoje para fazer simulação, a gente consegue hoje com tecnologia como o ForecastNet, que prevê deslocamento de rio aéreo, e com o gêmeo digital da Terra, que a NVIDIA está criando, que é um projeto chamado Earth-2, a gente consegue simular condição climática, eventualmente, e ver o impacto disso em qualquer outra coisa. Então, qualquer coisa que exista no mundo físico, hoje a gente consegue simular no mundo virtual. Tá? A infraestrutura de processamento disso não vai ser pequena. É uma infraestrutura muito grande. Né? Mas é aquela história. Quanto a BMW ia ter de prejuízo se ela construísse a fábrica errada? Exatamente. Eu acho que assim, também, vamos falar a verdade, né? O gêmeo digital nasceu agora. Da mesma forma que a inteligência artificial era cara no passado, em algum momento ela vai ficar barata, porque a utilização vai ser em massa, né? Então, assim, aí a partir do momento que ela estiver em massa, isso vai ficar muito fácil e acessível para qualquer startup utilizar e fazer essa validação. Porque o que a gente sofre hoje é, e aí, quanto tempo você validou? Não, mas a safra de cana é uma safra por ano. Eu não consegui validar. Então vamos ter que esperar o próximo ano. Aí, cara, para ele é 2 anos segurando o rojão ali de cash burn, sem ter validado essa tese. Por isso a gente não vê tanto startup de biotech também aqui. Até agora esse está mudando. Nosso primeiro investimento foi recentemente, porque esse fase de P&D hoje é muito mais rápido. Antes era muito longo e aqui não tem tanto apoio que nem tem nos Estados Unidos, outros lugares. Aí não era viável para o venture, né? Que tem um prazo fixo. Né? E a generativa é disruptivo nisso. As pessoas tendem a associar a IA generativa com ChatGPT, com criação de imagem, vídeo, etc. E a generativa é simplesmente o seguinte. É uma IA que ela conhece tão bem um determinado volume de dados que ela é capaz de gerar novos dados que seguem o padrão que está lá. É isso. Ela vai derivando. Então, hoje, se usa IA generativa para geração de dado sintético. Ou seja, eu tenho aqui um banco de dados, por exemplo, de dado que eu captei lá de crescimento trials, né? de trigo ou de soja nos últimos 20 anos. Né? Para eu treinar uma IA bem precisa, de repente eu precisaria ter esse dado para os últimos 100 anos. Ou para os últimos 40 anos. Com IA generativa hoje, eu consigo treinar uma IA generativa que vai olhar para esse dado que eu tenho e gerar dado que é equivalente a esse. Então eu duplico ou triplico o volume de dado que eu tenho. Com isso, a minha IA que vai monitorar esses dados vai ter uma precisão maior. Isso aconteceu na medicina. Tem um pessoal da Inglaterra que o maior dataset lá de imagem de pulmão, de raio-x, se não me engano, de pulmão, tomografia, era, sei lá, X mil imagens, né? O cara treinou uma IA generativa para gerar imagem de pulmão. De dados muito maior. E multiplicou por 5 ou 6 esse banco de dados e disponibilizou isso na internet. A quantidade de projeto que está saindo hoje de IA em cima desse dataset que o cara conseguiu aumentar com IA generativa é gigantesca. Vai ser disruptivo para os próximos anos na área de imagens. Né? Um exemplo fora da caixinha, e a generativa foi usada na pesquisa da vacina da Covid, para descobrir qual que era a melhor estrutura da proteína para poder grudar no spike e entrar dentro do vírus. Né? E como é que isso é feito? Hoje, o fármaco, você produz 3 anos e meio a menos, né, de prazo por conta da IA generativa. Porque você sabe o seguinte, olha, eu preciso de um medicamento que tem que ter essas moléculas. A quantidade de combinações possíveis são gigantescas. Então você tem uma IA generativa que vai gerar essas combinações e você começa aplicando restrições. É solúvel? É venenoso?
E vai fazendo diversos testes até que você chega lá de, sei lá, 40 milhões de combinações, você vai estreitando até que você vai chegar em 8. Essas 8, verifica a patente, etc. Essas 8, você vai para o teste físico. Mas todo o resto foi feito através de IA generativa. Isso já é realidade. Tem um site da NVIDIA, nvidia.com/ondemand. Quem quiser ver isso, é só procurar uma palestra da... Acho que é Moderna o nome daquela empresa. Moderna. Tá? Tem uma palestra do chefe de pesquisa da Moderna. Quando eu comecei vendo o cara palestrar, eu falei, cara, esse cara é um gênio de IA. O cara é da área de biologia. Ele aprendeu IA para ele poder aplicar naquilo. Tá? E por incrível que pareça, isso eu fiquei de queixo caído. É open source. Um monte dessas coisas que esses caras fizeram. Tá? Então, lá atrás do meu começo, né, que eu contei da história do open source, né, isso mudou o mundo. Porque hoje você não começa mais nada do zero. Então você já pega alguma coisa que alguém fez, principalmente do ponto de vista de software, e você consegue inovar em cima daquilo. E a rapidez com que o ecossistema faz isso é muito grande. Não, eu acho que vai mudar muito o mercado, vai ter uma evolução tremenda. E sem essa aplicação lá no campo, né, lá na frente, não iria existir. Agora, a minha pergunta é, uma pergunta mesmo assim, jogando para frente, tá, João Mário? Assim, o que você acha que vai ser mais disruptivo dada essa utilização, fora o GM digital, que já é um negócio absurdo? O que você acha que é a grande mudança que vai ocorrer dado essa utilização dessas tecnologias? Eu acho que a IA generativa vai nos permitir criar IAs para coisas que a gente não podia antes. Para você criar uma IA boa, você tem que ter um dataset, um conjunto de dados muito grande. E dependendo do que a gente está falando, esse conjunto de dados muito grande vai levar 200 anos. Vai levar 100 anos para você ter. Então já existem técnicas de conseguir fazer coisas precisas, com um volume de dados menor, mas isso não é aplicável em qualquer coisa. Então a IA generativa vai passar a permitir esse tipo de coisa. E o interessante é o seguinte, vai passar a permitir esse tipo de coisa não para empresas gigantescas, para startups que conhecem bem um problema. Tá? O caso lá que eu te falei que me fez estudar IA era para contar o número de praga numa determinada região de uma plantação, e a solução que eles fizeram foi simples, né? Alguém passava lá X vezes por semana, colocava aquela fita que gruda o bichinho, e ficava uma câmera em cima. E essa câmera batia uma foto a cada X horas, simplesmente tinha que fazer a contagem de bichinho, né? E mandar o dado. Era esse o desafio do projeto. Aí imagina o seguinte, eu queria fazer mais, eu queria criar uma IA que me diz se o volume, o aumento daquilo está fora do normal. Sim. Porque afinal de contas é lá X quilômetros, né? Essa segunda IA depende da quantidade de foto que eu tenho e do quanto de dado histórico que eu tenho. Com IA generativa, você gera 1 milhão de fotos equivalente a essa muito rápido. A tua IA que vai detectar esses bichinhos vai subir uma precisão lá em cima e você consegue gerar dado sintético também para poder simular o processo de evolução disso. O que eu fiquei pensando aqui, tipo, o GM digital tá lá. Se você fala assim, tá chovendo, qual a quantidade de bicho que aparece com chuva? Qual a quantidade que aparece com sol? Que é no clima tropical, no clima temperado? Como que você consegue organizar isso, né? Porque isso leva a uma evolução até na análise de solo, por exemplo. Se você planta uma cultura esse ano, o que vai ser o impacto sobre o próximo ano? Tudo isso você vai evoluindo. Você consegue evoluir tudo isso, você consegue cada vez mais simular o impacto. O Earth-2 a gente criou para estudar o impacto do aquecimento global. Sim. Né? E ele tá pronto já isso aí? Tá, o computador tá pronto, o software está sendo desenvolvido com uma comunidade gigantesca hoje. Tem startup brasileira entrando no Earth-2. Não vou contar o nome porque eu não posso, mas já tem startup brasileira trabalhando com a gente. E isso também é disruptivo para qualquer questão climática. Né? O complicado quando você trabalha com meio ambiente e quando você trabalha com biologia é que a geração de dados sintéticos você corre o risco de acabar tendo um padrão que não vai acontecer com a realidade, porque a realidade faz com que aquele padrão tenha que mudar, né? Evidente que tem esse fator de complexidade, né? Mas para muita coisa já pode ser aplicado e é bem interessante, né? Um projeto, eu acompanho muito projeto de universidade, eu costumo coordenar projetos de TCC
de algumas universidades, né? Uma delas é o INSPER aqui de São Paulo. Eu propus um projeto lá, não sei se a molecada vai topar ou não, mas é o seguinte, a gente pegar a imagem de satélite e a gente contar a quantidade de casas que estão afetadas por uma enchente. Na verdade, esse projeto começou com a ideia da gente tirar foto e descobrir se tinha gente, pegar foto do satélite e descobrir se tinha gente ilhada e tal, né? Depois que eu propus esse projeto de contar a área afetada, né? Eu falei, caramba, mas isso é um negócio, assim, para estimar, para que esse dado vai servir, né? Tem uma outra galera lá que quer fazer um projeto para estimar o quanto uma inundação vai afetar uma área. Olha que interessante, você dizer para qualquer político ou qualquer tomador de decisão no Brasil que o Guaíba vai subir 1,5 metro para cima do nível normal é um dado, né? Extremamente. Agora você dizer o seguinte, isso aí vai impactar 20 mil residências, o que significa X mil pessoas desabrigadas, o senso de urgência muda. Não, mudou completamente. Tá? Então, hoje a gente consegue aplicar tecnologia dessa em faculdade. Não é nenhum mega especialista, é um menino estudando. Com esse pessoal, eu já fiz carro autônomo, que reconhece placa brasileira. A gente já fez sistema de detecção de distração de motorista. O cara tá dirigindo, tá olhando o celular, etc. O carro apita, manda alerta. Então, assim, é algo absolutamente aplicável, né? E pro agro específico, né? Todos os casos de sucesso que eu tenho acompanhado, é sempre assim, ó, tem um cara ali que entende demais daquilo. Não entende nada de tecnologia, mas ele entende muito do problema. E aí você pega alguém que tem de tecnologia, o resto é história. É o que você falou, né? IA é para todo mundo agora, né? Exato. Então, assim, não tem mais aquela segregação, né? Tipo, o cara tem que ser muito... Não, essa história da imagem de satélite, a NVIDIA tem um curso gratuito, nvidia.com/training. Quem for lá na área de Deep Learning vai ver um curso gratuito que é de detecção de catástrofe, de enchente. Esse curso foi feito com a ONU, principalmente porque em muito país que não tem tanto recurso físico e dinheiro, etc., eu não sabia disso, mas tem imagem de satélite de graça do mundo inteiro, num monte de repositório. Tem um monte de biblioteca da NVIDIA que você usa para processar isso, você consegue fazer esse processamento, de repente, usando uma placa de videogame, uma placa gamer. Entendeu? E, pô, será que não tem 3 caras com uma 4090 moscando em algum lugar da África para prever que vai dar uma enchente gigantesca naquele rio? Então a gente fez o treinamento todo gratuito por conta disso, né? Quem quiser, aliás, é só ir lá fazer o treinamento. Eu fiz o treinamento todo, tal, mas eu fiquei maluco explorando as fotos de satélite. Eu não tinha ideia de que a gente tinha essa quantidade de imagem com essa qualidade disponível de graça num monte de repositório. Deixa eu perguntar uma coisa que me preocupa aqui. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu preciso entender. Eu tenho essa ânsia de querer entender como que o ser humano vai se relacionar com a inteligência artificial lá na frente. Porque eu tenho amigos que têm filhos mais 9, 10 anos e falam assim, cara, eu fico treinando meu filho como se fosse um prompt para falar com a inteligência artificial. Como que você enxerga que vai ser essa relação entre o ser humano e a inteligência artificial lá na frente? O Jensen uma vez deu uma definição de inteligência artificial que eu adorei. Inteligência artificial é toda a tecnologia que torna o ser humano mais produtivo. Essa é a visão. Então, vai aumentar a nossa produtividade. Toda vez que alguém me pergunta o que você está perguntando, eu sou velho o suficiente, né, para não ter internet. Eu vi a internet nascer. Eu também. Certo? E você lembra as discussões que tinham lá? Pô, as pessoas não vão mais se ver, as pessoas não vão mais se falar, e etc e tal, e vai romper, etc. O que aconteceu foi que a gente foi tendo uma geração que nasceu com aquilo nativo, e é uma geração de nativo digital. Sim. Então, a geração da minha filha, por exemplo, que está com 21 anos, é uma geração já de nativo digital na internet. Para minha filha, a internet é mais um meio de comunicação do que qualquer outra coisa. Diferente do que foi pra gente, né? Pra gente a internet, vai mudar tudo. Não, vai mudar o quê? Já tem. É a mesma coisa, a gente com telefone fixo quando era criança. Quando falarem do TV colorida, eram umas coisas... a gente vai ver os zombies. Você olhava o pessoal falando... Você já é mais velho, hein? A TV... Não, cara, ó, meus pais, né? Quando eu era criança, tinha TV branca e preta em casa. Eu lembro quando chegou a primeira TV colorida. Sim, foi uau! Né? E assim, essa galerinha, ela vai
nascendo nativa nessas tecnologias. Então a interação deles com o IA vai ser natural e vai ser algo que a gente não consegue desenhar. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, eu tenho minha filha de 21 anos, eu tenho um moleque de 13. Eu adoro olhar o que o meu moleque faz e o que os amigos deles fazem no dia a dia. Porque esses caras vão ser os consumidores de amanhã. Sim. E esses caras vão ser os engenheiros de amanhã, os desenvolvedores de amanhã. Então, o que salvou a sanidade mental desses moleques durante a pandemia foi videogame. Imagina aquela história de não pode ficar X horas no videogame, não pode jogar online. Se não fosse videogame jogar online, esses moleques tinham ficado doidos. É verdade. Porque trancado dentro de casa o tempo que ficaram, eles entravam dentro de Fortnite, de Roblox, de Minecraft, e eu ficava olhando eles começavam jogando, passa um pouco, eles estavam brincando. Criando brincadeira, brincando de pega-pega, inventando coisa que eles fariam no mundo físico lá dentro. E a molecada se mijando de dar risada. Várias vezes eu entrava, quando eles estavam fazendo essas bagunças, entrava no meio, ia jogar Fortnite. Então os amigos dele até hoje adoram, quem vai tomar conta do tio? Eu já tenho que ir, o molecado tá mais velho, né? Eu já entro e falo aquele monte de salmo bonito pra todo mundo, né? Mas assim, a tecnologia salvou eles, né? E aí, a minha preocupação quando a pandemia foi acabando, eu falei, caramba, esses moleques vão ficar no videogame o tempo inteiro. Ficaram nada. Voltaram pra vida, voltaram pra escola, voltaram a ser criança, eles ainda jogam juntos. Sim. Mas é aquela coisa esporádica que eles fazem, que eles se divertem. Então, a história da interatividade online de metaverso, dessa volta inteira, para explicar isso. Meu filho estava assistindo um show dentro do Fortnite no meio da pandemia. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu acabei entrando dentro do show assistindo com ele, de um outro console que eu tenho, e tinha 4 ou 5 amigos dele e a gente sentado do lado num parque assistindo um show num telão. Aquele treco foi louco, né? Eu tenho VR, eu uso VR desde 2016, sou bem entusiasta disso. Já fiz isso em VR, fazendo live com um amigo. Também durante a pandemia, a gente em 3, assim, igual a gente tá aqui, com uma pessoa num telão, assistir filme com um amigo usando VR. Sim. Então, assim, pra mim, é um negócio do outro mundo. Pro meu filho, nada. Qual a diferença disso pro Fortnite? Ficou óculos aqui, vai pesar meu rosto. Entendeu? Então, assim, essas gerações, né, elas já vão sendo nativas, né? Meu moleque era pequenininho, essa história é engraçada. Já tinha smartphone e tal, né? E aí... Nem lembro porque lá eu acabei usando um feature phone. Eu queria ter um segundo telefone, e era um telefonezinho básico, né? E ele devia ter 1 aninho, nem lembro a idade, mas era muito pequenininho. Eu tava deitado no sofá e o telefone tava no meu bolso. Eu tirei o telefone e botei no meu peito, né? Ele viu o telefone, pegou e começou a passar o dedo na tela e não mexia. E ele começou a falar, tipo... Que porra é essa? Não tá funcionando. Não tá funcionando. Eu vi aquilo e falei, caramba, já tem o instinto de que ele tem que interagir com coisa com tela. Quando a gente foi ver touch a primeira vez, ficou tudo doido, né? Nossa. Então acho que pra mim, a IA vai ser muito disso, sabe? Eu vejo molecada hoje usando IA para o ChatGPT para tirar dúvida. Lógico que tem uns espertão que quer fazer trabalho de escola, mas a professora pega e acaba se ferrando, tá? Mas essa questão da produtividade, essa questão de ajudar a fazer coisas mais rápido, para mim ela é fundamental. Essa geração vai ter isso nativo, vai fazer parte do DNA deles igual fez do nosso telefone fixo e TV. E o medo de transformar o mercado de trabalho, né? Você enxerga que tira trabalho, acrescenta outras oportunidades? Como é que você... Essa discussão ela é bem interessante. Eu gosto muito do que o Silvio Meira tem falado sobre o tema. Não sei se vocês acompanham ele. E outro dia eu estava num evento com ele e tinha um C-Level no palco. Né? E aí começaram a falar de casos de uso de substitui call center, faz isso, faz aquilo. Outro Silvio Meira, ele me contou que ele já tinha feito isso antes para um outro fórum, mas ele não falou que ia fazer de novo, e ele fez. Ele falou, veja só, vocês são executivos, não são? Então basicamente o que o executivo tem que fazer é tomar decisão informada com base em dados. Não é isso que vocês fazem? Vocês são mais substituíveis pelo IA do que um atendente de call center. Os caras quase morreram.
Não, porque não dá, porque não isso, porque não aquilo. Essa provocação é extremamente importante para mim. Porque a IA pode ajudar a aumentar a produtividade de muita coisa. E ela vai provavelmente acabar com empregos que, se a gente for pensar na essência, não deviam nem existir. Não deviam nem existir. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um amigo que lá atrás, empreendedor serial, não sei lá qual o número da startup dele já, mas ele tinha criado... enfim, ele criou um sistema que você conseguia fazer OCR e fazer pagamento de carnê do IPVA no site de IPTU do site da prefeitura. Parece um negócio trivial, né? As construtoras, quando constroem os prédios, o prédio ganha registro, cada apartamento tem IPTU, a construtora não paga tudo à vista. Ela vai pagando mês a mês até ela conseguir vender o imóvel. Precisa de gente para fazer isso. E o trabalho da pessoa é chegar na frente de um computador 8 horas da manhã, ele tem uma pilha de 400 carnê do IPTU, que ele vai ter que pegar carnê por carnê, entrar no site, digitar CAPTCHA, digitar o número, pagar. Isso ele vai fazer o dia inteiro, todo dia. Ninguém aguentava. A rotatividade era alta, era algo que a empresa tinha que economizar dinheiro para fazer e pagava pouco. Então, aquela situação que tá todo mundo perdendo. É insustentável. Né? É insustentável, tá? O cara criou uma IA, que você abria um scanner, botava X carnê, batia, ele reconhecia todos os caracteres e ia no site, então pagos esses. Pronto. Então, é um exemplo de uso de uma IA que tirou um emprego que ninguém queria. Então, a gente tem muito disso em diversas áreas. E eu acho que o ponto importante da IA é que ela vai permitir com que a gente consiga ter muito mais informação do que a gente imaginou que fosse possível sobre tudo que está ao nosso redor. Isso, para mim, para o agro, faz uma diferença enorme. Já vi solução de IA para pegar, por exemplo, semente, tirar foto e dar tanta informação daquela semente que o cara falou simples. Isso aqui antes você tinha que ir para um laboratório, não tinha no Brasil, ia levar X meses. A IA vai lá e faz com uma fotografia. Acompanhei projeto de IA, por exemplo, que monitora crescimento de gado. Cara, quanto mais cedo se descobrir que você tá tendo problema naquilo para trocar ração, pô, isso tem impacto gigantesco, né? Você pega o ecossistema de Santa Catarina, a suinocultura. Ela não é uma suinocultura de escala com base numa empresa, ela é com base em agricultura familiar de suínos. É isso. Então, o investimento da família naquele ano é engordar 4 porcos. Se eles perderem é 25% da receita do ano que foi embora. Isso tem impacto gigantesco. Aí tem veterinário que tem que ficar rodando 500 fazendas vendo porquinho. Né? Lá atrás, uma startup tinha feito uma solução que fazia esse monitoramento usando visão computacional, uma câmera com USB vagabunda. Acho que foi a Agri mesmo. Uma Raspberry Pi na época para fazer a transmissão disso para a internet e assunto resolvido. Batia o relatório para a veterinária olhava, mandava por e-mail ou por comunicação para o cara, troca a ração, põe isso na ração, tira aquilo, etc. O impacto é gigantesco. Né? Então... É isso. Gilmar, estamos acabando aqui, meu amigo. Chegamos ao final aqui. Puta aula, obrigado. Falamos sobre todas as tecnologias que vão estar presentes no futuro aqui do nosso país, não só do nosso país, do nosso planeta, na verdade. E também acho que foi super importante que você deixou bem claro que é acessível a todos e que todos podem utilizar esse produto e as startups vão ter que utilizar. E essa sacada que você fez eu pensar aqui do Gêmeo Digital pro Agro, que foi, isso aí faz diferença pra gente validar business, pra gente investir melhor, pra gente poder olhar. Então, acho que não agora, mas eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter que pensar em como fazer isso para uma larga escala. Acho que é até legal pra você fazer no Inception. Sim. Galera de startup, nvidia.com/startups. É ali que vocês se inscrevem no Inception e participam. E desenvolvedor em geral, developer.nvidia.com. É através dali que a gente divulga a tecnologia, tá? Pessoal, se inscrevam lá, forcem ele fazer esse gêmeo digital para a gente focar em todas as empresas do agro, para a gente poder testar e validar essas startups com mais acurácia e mais velocidade, principalmente, que é o que você falou, né? A NVIDIA nasceu para trazer velocidade para o processo. Gilmar, obrigado. A gente vai marcar você aí quando sair no ar semana que vem.
Kiran, obrigado. Pessoal, Valeu. Gostaria de agradecer a todos vocês por escutarem a gente, por curtirem, joinha, Rural Talks no YouTube, no rural.ventures no Instagram e aqui na bmc.news toda terça-feira, 1h30 da tarde e sábado às 7 da manhã. A gente traz tecnologia do agro para você. E não só do agro, na verdade. O Jomar trouxe aqui tecnologia que vai mudar a nossa realidade. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, Jomar. Valeu, obrigado. Eu que agradeço.